Like Tourcast, o podcast para quem curte viajar. Decolando! Eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna. Edmilson Júnior X. E eu sou o Bruno Gomes. Fala galera viajante do Like Tourcast, sejam bem-vindos ao 29º episódio. E nós temos a nossa parceria com o Via Mundo Travel. Como fomos viajar de quê, Bruno X? Via Mundo Travel. Exatamente, para quem precisa de pacote de viagem completo, ingresso, parque, passagem aérea, cruzeiro, hospedagem, aluguel de casa, aluguel de carro, seguro viagem ou até uma mesma consultoria de visto, é só falar com viamundotravel.com.br. Não se esquecendo de quê? De quê? Falar com indicação do Like Tour. Exatamente, assim vocês terão um atendimento personalizado. Temos recadinhos hoje para vocês não esquecerem que ainda está no ar nosso questionário para que possamos melhorar cada vez mais o nosso Like Tourcast. Link na descrição. Então é isso, pessoal. Não se esqueça também de dar 5 estrelinhas no iTunes para que nós possamos aumentar o nosso ranqueamento lá no iTunes. É simples, fácil, só buscar lá no iOS Like Tourcast, que vai estar nos ajudando bastante. 5 estrelinhas, não se esqueçam. Também não deixe de compartilhar o nosso episódio nas redes sociais, que são o que, X? Like Tour BR no Instagram, Twitter e Facebook. Mandar um e-mail para onde, Bruno? contato@liketour.com.br. Ou então deixar o seu comentário aqui no post do episódio em liketour.com.br. E não esquecendo que na próxima semana o nosso episódio está onde, Bruno? No YouTube. E se alguém lembrar de colocar, né? Eu já estou fazendo o post. É isso aí, YouTube, Like Tour BR. Não se esqueçam que para que o Like Tour chegue mais fácil até você, assine o nosso feed, no Android ou no iOS. E o nosso podcast ele é quinzenal, uma quarta-feira sim e a outra não. E o episódio de hoje nós vamos voar alto. Nós vamos fazer o que, galera? Voltar para nossas séries profissões e entender como é que é a profissão dos comissários de bordo. Para isso conversamos com a Mariana lá do podcast GalleyCast sobre essa profissão de comissário de bordo. Então deixa de enrolação. Vamos viajar. Vamos nessa, vamos embarcar. Vamos lá, com conforto e segurança. Titom. Atenção, senhores passageiros bonitinhos. Não sei aonde. Friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. E no episódio de hoje nós vamos de novo para as alturas. Assim como no nosso episódio número 6 falamos sobre profissão de piloto, nós vamos agora falar de uma profissão que está relacionada também com o voo, que é a profissão onde ajuda nós viajantes a chegar com mais conforto e tranquilidade no nosso destino. Para isso, nós chamamos uma profissional da área aí, bem conhecida na podosfera, a Mariana, lá do podcast GalleyCast. Tudo jóia, Mariana? Tudo jóia, e vocês? Um prazer participar aqui do Like Tour e muito contente com o convite. Obrigada mesmo. Obrigado você. Então, Mariana, faça uma breve apresentação aí, dê sua carteirada aí sobre o tema comissário de bordo aí, sobre você um pouco. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Mariana, eu sou a hostess do GalleyCast, que é o primeiro podcast em português que fala sobre bastidores da profissão comissários de voo. E, enfim, o GalleyCast já está no ar há quase há 2 anos, já temos mais de 20 episódios no ar, contando os especiais.
Eu sou comissária de voo há 8 anos e eu sou habilitada para voar 777 e Airbus 380, que é nada mais nada menos que a maior aeronave comercial de passageiros do mundo. Legal, hein? Então, Mariana, fala aí pro pessoal como é que faz para conhecer o GalleyCast, para encontrar aí nas redes sociais, site, para conhecer um pouquinho sobre o seu podcast também. Isso é muito fácil. O GalleyCast você pode encontrar em qualquer agregador de podcast, se você buscar por GalleyCast. O site é galleycast.com e também facebook.com/GalleyCast, Twitter, Instagram, Snapchat, tudo que você procurar GalleyCast, sou eu. Não tem como ser outra pessoa. Se for, me avisa porque é um fake. Então é isso aí, pessoal. Tem link também na descrição para auxiliar aí na busca. You're trying to save me, stop holding. Só para facilitar para os nossos ouvintes, o que é Galley? Galley, aí agora mais um jabá do GalleyCast. Galley é aquela parte do avião que parece uma cozinha, sabe? Que tem lá os sim. carrinhos, enfim, que normalmente ficam perto das portas ou no fundo do avião, dependendo do tipo de aeronave. Galley é a cozinha do avião e é onde o comissário senta e fica conversando quando não tem o que fazer. Então, por isso que chama GalleyCast, porque a gente se junta na Galley pra I need conversar. a straight jacket, face facts. I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing. I'm still friends with the them. monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the Então, Mariana, nós aí já conhecemos um pouquinho da sua história, que você já participou também de outros podcasts. Você começou esse interesse pela profissão de comissário de bordo foi exatamente na área de turismo, né? Fala um pouquinho como é que foi esse início da sua profissão aí. Você foi agente de turismo, né? Do início. Isso, eu fui agente de viagens por 4 anos e meio antes de eu me tornar comissária. E assim, tudo foi por acaso. Até eu me tornar agente de viagens foi por acaso. Mas como eu me tornei comissária, um belo dia eu estava na agência e eu estava pesquisando sobre milhas, um antigo blog que eu tinha. E aí eu acabei indo pesquisar sobre milhagem da companhia aérea que eu trabalho no momento. E eu sempre quis trabalhar para a companhia aérea, mas eu achei que eu não tinha o perfil, eu achava que eu não tinha o perfil de comissária, porque para mim, na minha cabeça, a comissária era aquela pessoa linda, com aqueles dentes perfeitos, alta, magra, coisas que eu não sou exatamente, acredito. E aí eu vi que a empresa estava contratando para comissários, mas não para aeroporto, que eu preferia trabalhar em aeroporto ou setor de reservas. E, ao mesmo tempo, a agência que eu trabalhava estava fechando, enfim, eu tinha um emprego garantido para trabalhar para uma companhia aérea das Filipinas, mas no setor de reserva. Porém, eu falei, cara, eu quero fazer essa entrevista. Uma pessoa do escritório também me aconselhou a fazer a entrevista para comissária. E passei na entrevista e vim, tô aqui. Ainda tô aqui 8 anos depois e continuo contando. Na mesma empresa até hoje. Isso, na mesma empresa. E o interessante é que tudo isso começou, você morava no Japão, era isso, né? Correto, eu me mudei pro Japão aos 14 anos com a minha família. Eu morei lá por quase 11 anos e meio antes de eu vir pra cá, pro Oriente Médio. Então, eu já nem saí do Brasil. Na verdade, esse ano tá completando 20 anos que eu não moro no Brasil. Caramba. Só volta para passeio, pelo menos, ou só quando o avião pousa por aqui? Volto para passeio, sim. Inclusive tá planejado de eu ir final de junho passear no Brasil um pouquinho e resolver algumas coisas também, mas sim, eu vou, quando dá. E o que te ajudou também muito, pelo visto, foi que você, como morava no Japão, já falava japonês e também outros idiomas, né? Inglês deve ter ajudado bastante também nessas 2 línguas que você fala, além do português, né? Isso, e o que eu acho que me ajudou bastante também, pelo fato de eu fazer entrevista no Japão e ser uma das poucas estrangeiras na entrevista, e uma das poucas e provavelmente a única que passou, né? Porque as minhas outras amigas que eu conheci na entrevista, que fizeram a entrevista, nenhuma delas passaram. E eu era, assim, a pessoa com mais cara de estrangeira. Todas as outras minhas amigas, elas ainda tinham uns traços mais
japoneses do que eu, então chamava atenção. Eu era a única estrangeira lá no meio de todo mundo de olho puxado. Além, claro, dos idiomas, como você falou. Os seus idiomas você falava na época era japonês, inglês e o português, então. E o espanhol, eu aprendi espanhol no Japão também. Então é engraçado que toda vez que eu falo com um hispanohablante, eles falam, nossa, você fala espanhol bem. Aí eu falo, obrigada. Eles perguntam onde eu aprendi, eu falo no Japão. E aí eu tenho que contar a história da minha vida, porque é bem engraçado. O japonês falando espanhol deve ser bem estranho, né? Não exatamente, é porque eu não aprendi com japoneses. Eu aprendi com muitos peruanos e argentinos no trabalho. Então, bom. Sim, aí inclusive eu falo... Na agência, né? Sim, na agência e também outros trabalhos que eu fiz antes da agência. Mas aí toda vez que eu falo com um espanhol da Espanha mesmo... É engraçado porque, assim, eu tenho dificuldade de entender o que eles falam. Mas quando é, por exemplo, espanhol latino, muitas vezes eu vou com argentinos ou um ou outro colombiano. Também temos na empresa chilenos, pouquíssimos paraguaios e uruguaios também, mas tem, né? E eu entendo melhor esses do que o espanhol europeu. Então tá aí, pessoal, a dica aí de que o idioma é bastante importante aí para quem quer seguir essa carreira aí de comissário de voo, assim como já sabíamos também para quem quer ser piloto na nossa entrevista, episódio número 6, né? Último aviso. Passageiros do voo 507 com destino a Miami. Dirijam-se ao portão 3 para embarque e boa viagem. Então, Mariana, depois você passou aí da entrevista e tal, como é que foi? Teve algum tipo de treinamento? Como é que funciona essa parte de treinamento para você começar nessa carreira? Bom, no meu caso, eu vim voar diretamente aqui no Oriente Médio e o processo é um pouco diferente do Brasil. No Brasil, quem quer ser comissário precisa, por exemplo, fazer um exame médico, depois fazer um curso numa escola homologada pela ANAC, passar na prova da banca da ANAC e depois passar no processo seletivo numa companhia aérea e novamente fazer um treinamento suplementar na companhia aérea. E aqui no Oriente Médio não, a empresa aérea já te dá o treinamento que equivale ao curso e você faz tudo de uma vez só. Então você não precisa passar por treinamento 2 vezes. Aí depois que você faz todo o treinamento aqui na empresa, você logo já começa a voar. Claro que no Brasil também, uma vez que você faz o treinamento na empresa, você começa a voar, mas tem esse processo, todo esse processo antes, né? Que entre você fazer sua licença médica, treinamento, passar a banca na MAC e ser contratado, no Brasil chega até a levar anos. Sendo que aqui não, passou o processo seletivo, dentro de 6 meses no máximo você já está voando, né? Dependendo de quanto tempo você levar para mudar do seu país de origem, no meu caso mudei do Japão para cá, porque também para mudar para cá você precisa mandar exames médicos para a empresa, para comprovar que você está bem de saúde, mas chegando aqui você refaz todos esses exames médicos. Mas no seu caso, se um dia quiser vir trabalhar numa empresa brasileira, você pode ou tem que fazer todos os cursos da ANAC? Você sabe dizer, mais ou menos? Não, eu sei dizer assim, eu tenho que fazer tudo de novo não, tem que fazer tudo, né? Porque eu nunca fiz nenhum curso homologado pela ANAC no Brasil. Eu posso, por exemplo, fazer à distância e ficar com a carteira pronta. E um dia que eu decidi ir embora para o Brasil, é só eu chegar numa empresa aérea e fazer o processo seletivo. Então, cada país, em Dubai, você fez o curso aí. Se tu fosse para outro país, você tinha que fazer o curso daquele país, então. Correto. Não se aproveitam. Você aproveita o conhecimento que você já tem, né? Então, se eu fizer por exemplo... Sim, não, conhecimento sim, mas os cursos não. Os cursos nada se aproveita, até porque você tem que seguir as leis aeronáuticas daquele país. Então, por exemplo, para eu voar como tripulante no Brasil, eu tenho que seguir as leis estabelecidas pela ANAC, que é ter a licença, etc. Né? Assim como uma carteira da ANAC não vai valer nada aqui no Oriente Médio. Então, a pessoa que vier... Tem muita gente que chega a fazer o curso de comissário no Brasil e
presta o processo seletivo para empresas do Oriente Médio, mas essas carteiras que as pessoas tiram no Brasil não acaba valendo nada aqui. Vale só o conhecimento que ela adquiriu, claro. E além disso, também deve ter o tipo de aeronave que você está treinado para poder trabalhar, né? Correto, porque ao contrário do carro, a licença que nós temos para o avião, ela é específica para um tipo de avião. Então, se eu fosse exemplificar isso com o carro, era a mesma coisa de você tirar uma licença e só poder dirigir Palio. Se você quiser dirigir um Gol, você tem que tirar outra licença e por aí vai. Então, no avião é a mesma coisa. Você tira uma licença, mas ela é mais tipos de aeronave da mesma família do que apenas um tipo de aeronave. Então, o que seria um tipo de aeronave da mesma família? Um 777-200 e o 300, por exemplo, que eu posso voar. Airbus 380 só tem um, então paciência, mas normalmente quem tem licença de Airbus menores, tipo o A320, também pode operar o 19, o 319, 318 ou 321, porque a única coisa que muda é o comprimento da aeronave e alguns equipamentos a mais. Os sistemas de uma aeronave, de uma fabricante de aeronave para outra é bem diferente. Então, por exemplo, o que eu aprendo no meu treinamento? Como identificar os sinais sonoros em caso de fumaça detectada no banheiro. Então, os sinais sonoros num Airbus é completamente diferente dos sinais sonoros num Boeing. E aí eu não posso falar como são os sinais, senão eu vou deixar os passageiros em pânico. Qualquer coisa que vocês ouvirem no avião, vocês vão achar que é fumaça. Fala aí como é que foi o tempo aí de entrevista, curso e treinamento. Quanto tempo gasta para cada um desses itens? Você gastou, no caso? Olha, a minha entrevista foi bem longa, viu? Porque o horário marcado no hotel para você começar as dinâmicas e tal eram 9 horas da manhã e eu saí de lá era quase 10 horas da noite. Porque eles vão dando os resultados na hora. Faz o primeiro processo, a primeira dinâmica, ok. Eles falam, fulano, ciclano, beltrano, fica, o restante, muito obrigado. Aí faz a segunda dinâmica de grupo e assim vai, né? E aí no final do dia, quando todas as dinâmicas foram feitas, você tem que ainda fazer uma redação e um teste psicotécnico, então por isso que demora bastante a entrevista. O curso, para quem faz curso no Brasil, que é o caso quem voa no Brasil, aí depende da escola e como é feita a carga horária, porque se você faz o curso e tem aulas de segunda a sexta, em 2 meses você termina. Se você faz só no fim de semana, em 8 meses. Uhum. Se você faz, enfim. Certo. Então aí depende, né? Mas o mais curto possível seria 2 meses no Brasil. E o meu treinamento aqui foram aproximadamente 2 meses também. Nesses treinamentos você faz sobrevivência, primeiros socorros? Isso. O treinamento ele é dividido em 6 matérias, que aqui no caso inclui introdução à cultura local e à empresa, imagem em uniforme, asepsia, como colocar o uniforme, várias regras, enfim, de cabelo, maquiagem, etc. Também tem segurança, que é aprender os sistemas da aeronave, compartilhar o fogo, etc. Aí tem outro tipo de segurança, que é já segurança no caso de antiterrorismo, antissequestro, essas coisas que você aprende também. E sobrevivência na selva, que você perguntou, entra no de segurança, sistemas de aeronave, a primeira matéria que a gente estuda. Então tu sabe pegar 2 gravetos e fazer fogo. Mais ou menos. No meu caso aqui, essa parte é ensinada mais na teoria. Até porque como a gente voa para ambientes muito diferentes, a gente passa por cima de deserto, de neve, de gelo, de florestas. É muito complicado você ensinar tudo isso na prática. Agora, já no Brasil, não. Quem faz um curso de comissário no Brasil tem sim a sobrevivência na selva, que vai, passa uma noite no meio do mato, tem que matar a galinha e tal. É bem mais... é bem mais real. Aí as 2 últimas matérias do curso, primeiros socorros e serviço de bordo. E primeiros socorros é bem interessante porque você aprende de tudo. Você aprende desde fazer uma RCP, que é uma respiração cardiopulmonar, aquela que você vê muito em filme, a pessoa massageando o peito de alguém que teve uma parada cardíaca, fazer respiração boca a boca, essas coisas. Também como cuidar, por exemplo, de um cadáver, se uma pessoa morrer no avião, como fazer um parto,
E tratar outras coisas também, queimadura. Amputar uma perna. Amputar não, mas fazer um torniquete, por exemplo. Mas olha, tem hora que eu tenho vontade de amputar os dedos, né? De passageiro que fica apertando coisa que não deve. E tem alguma idade mínima pra começar nessa profissão? Idade mínima e máxima? Mínima tem a idade de 18 anos no Brasil. E alguns outros países exigem a idade mínima de 21 anos, pelo fato de você servir bebidas alcoólicas. Então, às vezes, essa idade segue também as regras e leis locais de consumo de bebidas alcoólicas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles até deixam com 18, se eu não estou enganada, mas já na Austrália, por exemplo, tem que ter 21. Aqui no Oriente Médio também 21. Brasil, 18. Mas agora, a idade máxima vai depender da empresa aérea, porque tem empresa aérea que não contrata gente com mais de 35, 40 anos, por exemplo. Mas tem muitas empresas que não ligam para o fator idade e contrata com 40, 45, 50. Eu cheguei a ver uma senhora portuguesa que foi contratada com 62 ou 3 anos, não lembro. Em um dos episódios do Galecast, inclusive, eu tenho um link para essa senhora, uma reportagem que fala dessa senhora que foi contratada com essa idade. E se você consegue renovar a sua licença médica e passar nos exames de renovação de licença, que é todo ano, você continua voando. A comissária mais velha em atividade está lá nos Estados Unidos, tem 84 anos, se eu não me engano. E qual o tempo, geralmente, que o pessoal fica nessa profissão? Ou não tem tempo limite, você fica até quando você aguentar? Depende, tem 2 tipos de comissários. Tem aquele que entra nessa profissão para juntar um dinheiro rápido, porque, quer queira ou não se ganha mal, tem bons benefícios, e é uma profissão que te dá um certo tempo livre. Então dá para você, por exemplo, voar e estudar. Tem muita gente que voa como comissário, enquanto junta dinheiro, por exemplo, para pagar horas de voos para virar piloto. Tem muito disso. Isso aí a gente chama de pilossários, né? Então depende. Se é alguém que entra para fazer um dinheiro rápido ou se é alguém que encara isso como carreira. Quem encara como carreira, você vê gente voando por 20, 30 anos até se aposentar. Quem encara como dinheiro rápido fica em média, sei lá, 2, 3, no máximo 5 anos. Mariana, é uma outra coisa. É necessário, dependendo da região, não sei, ter algum tipo de graduação assim? Tem que ter um curso superior, alguma coisa do tipo? Ou não? Só ter o ensino médio, alguma coisa assim do tipo? Você sabe, tem esse conhecimento? Então, normalmente, em muitos lugares, apenas o ensino médio já é satisfatório. Tá? Por exemplo, o Brasil, Estados Unidos, aqui no Oriente Médio também. Se eu não me engano, a Europa também, tendo só o ensino médio, você já consegue trabalhar como comissário de voo. Agora, tem outros países, como no Japão, por exemplo, que eles já exigem um curso superior. Qualquer curso, mas você tem que ter curso superior para ser comissário. E eu não entendo exatamente por quê, porque, sinceramente, tem gente com tudo quanto é curso superior aqui na empresa que eu vou, mas que eu não vejo eles aplicarem muito o conhecimento que eles têm. Eu, por exemplo, fiz aqui um mestrado aqui no Oriente Médio e também não apliquei muito o conhecimento do mestrado em voo, então não vejo por que exigir curso superior, sendo que um ensino médio já é suficiente. Você é formado em quê? Só de curiosidade. A universidade que eu fiz o mestrado é uma universidade australiana que eles aceitaram a minha aplicação para o mestrado baseado na minha experiência de trabalho. Então eu fiz 2º grau, mestrado. Eu pulei a universidade. Massa! Legal. Mas em compensação gastei muito dinheiro com mestrado. Pra você fazer esse mestrado, você já tinha quanto tempo de experiência já na profissão pra eles terem aceitado? Olha, eu já estava voando há 4 anos e também levaram em consideração a minha experiência profissional como agente de viagens antes de eu ser comissária. Então eles levaram em consideração assim 8, quase 9 anos de trabalho de experiência profissional que eu tinha na época que eu comecei o mestrado. Muito bom. Legal. Dentro eu não faço barulho, fora é melhor nem pensar. Voando pareço levinho, mas sou mais pesado que o ar. Venha voar comigo
Assim, passaram então essa parte aí inicial, preparação pra exercer a profissão, né? Como é que foi o seu primeiro voo? Deu aquele frio na barriga? Qual foi o avião, o tipo de avião? No meu caso, o primeiro voo não me deu frio na barriga porque eu já era habituada a voar como passageira. Mas eu tenho várias amigas, eu já ouvi várias pessoas dizendo que o primeiro voo que a pessoa voou na vida foi trabalhando como comissário. Nem como passageiro foi. Nossa. Inclusive vocês têm um episódio sobre isso, não é? A gente tem sim um episódio sobre. Sim, o episódio número 3 do GalaCast é sobre primeiros voos. É um dos nossos episódios mais baixados. E a gente fala não só de primeiro voo, mas também primeiro voo num tipo de aeronave ou para um certo destino. É um episódio bem interessante. Eu vou fazer jabá o tempo todo aqui do GalaCast, gente. Pode ficar à vontade. Então, voltando aí à pergunta, continue falando como é que foi o seu primeiro voo. Meu primeiro voo foi para Londres e, assim, para mim foi inesquecível porque, claro, depois de você passar por um treinamento de 2 meses praticamente e você ouve tanta coisa, você fala, nossa, finalmente eu vou voar, e você ainda não conhece a realidade do que é voar como comissário. Então acho que esse é um dos motivos também porque eu fiz o podcast, porque tem tanta coisa por trás da cortina da Galaxy que vocês nem imaginam. Mas, sem querer me alongar muito, Londres... eu vi já no primeiro voo o passageiro trocando fralda do neném em cima do assento. Pode não? Não é higiênico, né? Tem gente que troca bebê na mesinha também, sabe? Aí você vai lá e fala pro passageiro, troca no banheiro, não é higiênico. E a pessoa fala, mas já terminei. Eu falo, mas senhora, alguém vai comer nessa mesa, por favor, sabe? Às vezes você tem que ser um pouco enérgica. Mas, enfim, vi pessoa trocando bebê no assento. E nos nossos primeiros voos aqui, sempre no primeiro voo, eles fazem o comissário em instrução, que era o meu caso, que eu estava em instrução no primeiro voo, sentar no cockpit, na cabine de comando com os pilotos para o pouso e decolagem, justamente para você ver a carga de trabalho que os pilotos têm nesses 2 processos, pouso e decolagem, justamente para você entender como funciona e não incomodar se não for realmente uma emergência, ver como eles trabalham, ver a quantidade de checklist que eles fazem, etc. Então, para entender um pouco do trabalho deles também. E eu já tinha visitado Londres antes de eu ser comissária, antes de vir para cá. E então foi bem interessante porque eu estava no cockpit, que tem aqueles montes de janela enorme, pousando em Londres, e na aproximação no aeroporto de Heathrow, eu consegui ver praticamente todos os pontos turísticos de Londres do avião, que foi assim incrível, porque também tem que levar uma coisa em consideração. A Inglaterra tem um tempo horroroso, chove o tempo todo, e aquele dia tava um céu limpo, maravilhoso. Foi em maio, isso que aconteceu, 6 de maio. Presente então, né? Foi um super presente, foi demais, eu amei o meu primeiro voo. E a aparência é importante para essa profissão? Quem diz que não é mentira. Porque então aqui no Brasil tá meio ruim, viu? Porque cada peça que eu vi nessa minha última viagem. Tu viste? Velho. Não, mas tô assim... perguntando se é. O que eu acho é o seguinte, é que tem empresas aéreas que elas são bem mais rigorosas no quesito imagem do que outras. Eu também confesso que a minha última viagem ao Brasil, que eu peguei uns voos domésticos aí, não vou citar companhias aéreas, mas se você for bipar depois mas bipa, pelo amor de Deus. Mas tem algumas empresas que são bem menos rigorosas nesse quesito imagem, tá? Por exemplo, na minha última viagem ao Brasil, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada com o padrão, ou a falta de imagem das colegas, que eu fiquei assim, gente, se eu deixo meu cabelo sem pintar tudo isso de tempo, com essa raiz enorme, eles me tiram do voo, porque aqui na empresa onde eu vou, tem assim que você faz o check-in e passa pelo raio-x antes de seguir para as salas de briefing, tem um pessoal que cuida de imagem uniforme, que às vezes eles ficam lá olhando randomicamente quem passa, e se eles acham que o uniforme está muito amarrotado, que a pessoa está com o uniforme meio apertado, o cabelo está despencando, o sapato não está engraxado, sei lá, eles olham assim você dos pés à cabeça. Se eles acharem que algo não está no padrão, eles chamam você lá para a salinha tem vários materiais, eles tentam consertar. Se for algo que não dá para consertar, por exemplo, cor de cabelo, né? Ou corte de cabelo, no caso dos homens, eles te mandam pra casa sem dó nem piedade. Você é retirado do voo, né? Então, imagem é importante porque no fim do dia você tem que
passar uma imagem que deixa as pessoas confortáveis. Não é todo tipo de passageiro, não é todo passageiro que vai sentir, por exemplo, à vontade com alguém tatuado servindo, entendeu? Aham. Ou, por exemplo, sei lá, barba mal feita, dá a impressão de desleixo no caso dos rapazes, né? Ou maquiagem sem fazer no caso das meninas, porque qualquer pessoa ia preferir ser atendido por alguém, enfim, bonito, cheiroso, bem apresentado, enfim. Então, quem fala que imagem não é importante, tá mentindo sim. Eles também exigem essa parte de peso, manter o corpo em forma também, geralmente? Como é que funciona também? Exigem por dois motivos. Número um avião é um espaço confinado, né? Não vai dar para todo mundo que trabalha na aeronave ser, sei lá, pesar 100 quilos, sendo que aqui o assento que a gente senta também é apertadinho, sabe? E outra coisa, o motivo, na verdade, principal de eles exigirem boa forma é porque, em caso de emergência, você tem que evacuar a aeronave em 90 segundos. Não importa se é um... Cancelando minha inscrição aqui do curso. Oi? Eu tô cancelando aqui minha inscrição aqui. Continua, para de atrapalhar. Mas você tem que evacuar a aeronave em 90 segundos. Então você tem que ser uma pessoa ágil. E outras vezes, dependendo, num caso médico, já aconteceu, por exemplo, em voo meu, de um passageiro vir na gala e falar, olha, não tô passando bem. E no que ele terminou a frase dele, ele desmaiou. E um colega meu que estava perto que segurou ele antes que ele caísse no chão. Então imagina se é uma pessoa que já não tem tanta agilidade. Como é que faz nesse caso? Né? O quesito altura é importante também ou não? Sim, porque tem empresas que exigem altura mínima justamente porque alguns equipamentos de segurança estão localizados em partes altas da aeronave. Então, se a pessoa for muito baixinha, ela não vai alcançar. Ou ela vai ter muita dificuldade. Aí, X, esquece. Não, é do seu caso, você esquece. Você né, que é o mais baixinho da turma. Mas baixinho e gordinho é triste, né? Não, mas eu não sou baixo. Eu tenho 1,76, eu não sou considerado baixo. Tá esparramado. Não, essa Tem alguma altura que eles consideram assim padrão, ou Mariana? Que você saiba ou não? Não tem a padrão, tem a mínima, né? Normalmente a altura mínima costuma ser para mulheres, depende da empresa, tá? Mas a menor que eu já vi foi 1,55 m para mulheres e 1,60 m para homens. Mas tem empresa que exige até mais. Ou tem empresa que faz o teste de alcance. Não é a altura mínima, e sim o teste de alcance. Se você alcançar a altura de 2,12 m com a ponta dos dedos ou 2,10 m com as pontas dos dedos, você tá dentro, independente da sua altura. Porque também tem que ajudar também, às vezes, o passageiro a botar a mala lá em cima, essas coisas do tipo também. Que nem você falou, pegar equipamentos longe e tal, né? O alcance mais longo. Não só por isso. Por exemplo, no Boeing 777... Vamos supor que você abriu a porta em modo emergência, que a escorregadeira tem que acionar. Sabe aquela escorregadeira de inflável, que vocês já devem ter visto em filme e tal. Se essa escorregadeira não acionar, você tem que puxar uma corda e ela fica na parte alta da porta. Se você é baixinho, você não vai alcançar. Então, esse é um exemplo, que aí a altura mínima é necessário, tá? Tem vários outros exemplos, mas esse é o mais prático que eu consigo lembrar. Como é que você faz assim pra rever a família, ver quando dá, ou tem um intervalo durante o serviço que você pode fazer uma visita e tal? Então, a vantagem de você voar como comissário no Oriente Médio é que as férias elas não são corridas como no Brasil. No Brasil, se eu não estou enganada, eles dão 30 dias de uma vez, assim, pá, você tem que... Só aqueles 30 dias e acabou. Tudo bem que também tem os dias de folga durante a escala que você pode viajar e ver a família, se for o caso. Mas aqui no Oriente Médio a gente pode tirar férias em blocos de 5 dias. Então eu posso tirar um bloco de 5 dias, ir pro Brasil e ver minha mãe. Ou tirar um bloco de 5 dias, ir pro Japão e ver meu pai e ver o meu irmão. Então eu vejo eles quando dá. Ou, por exemplo, eu peço voos para ir para casa. Então essa é uma grande vantagem também de trabalhar numa companhia aérea internacional grande. Que aí eu peço um voo para São Paulo. E aí eu falo pra minha mãe, vem me encontrar em São Paulo, que minha mãe mora em Itanhaém, né, que é litoral sul de São Paulo. Ou se eu faço voo pro Japão, pra Osaka, eu vejo meu pai, e se eu vou pra Tóquio, eu vejo meu irmão. Que aí eu saio do hotel e vou pra casa, ou do meu pai, do meu irmão,
e fico com eles, porque isso é possível durante o pernoite que eu tenho. Ou seja, você mora em Dubai, também pode morar no Japão e no Brasil. Tem família aí espalhada pelo mundo, né? Pai, mãe, irmão. No meu caso, eu sou obrigada a morar aqui no Oriente Médio por causa da empresa, mas ajuda muito o fato da empresa voar para tudo quanto é lugar. Então, é mais complicado, não vou dizer assim que eu vejo meu pai todo mês, por exemplo, que não é o caso. Eu não vejo meu irmão todo mês também, porque não é o caso. Mas eu diria que eu vejo eles uma vez a cada 3 ou 4 meses, cada um. Né? Minha mãe talvez seja a pessoa que eu veja com mais frequência, porque o voo para São Paulo é o mais fácil, entre aspas, de eu conseguir. Porque o voo para o Japão costuma ser muito popular e eu peço, não ganho na escala. Mas o voo para São Paulo, como ele é um pouco mais complicado, vamos dizer assim, aí eu consigo ganhar ele mais fácil. E aproveitando já que essa pergunta aí do Bruno sobre como é que faz pra ver a família, e como é que é a parte aí dos feriados, ter que reservar antes, a disputa aí entre os colegas, como é que vocês lidam com isso? Tem todo um sistema já automático de senioridade para quando você pede as suas férias. Então, todo mundo que pede férias no Natal, por exemplo, não é todo mundo que vai ganhar. E outra coisa, a empresa também não deixa você pedir férias para os dois. Natal e Ano Novo, esquece. Ou é um ou é outro. E também Você diz folga, né? Ou... Isso. Folga, férias no caso, né? Porque também tem os dias de folga. Os dias de folga que você pode pedir todo mês, mas aí também depende da escala, porque dependendo dos voos que você tem antes ou depois, você ganha os dias de folga, dependendo, não ganha. Mas eu costumo ter sorte, na maioria das vezes. E deve dar pra negociar assim quando precisa também com os colegas, né? Dá pra negociar, às vezes envolve dinheiro, às vezes envolve mais do que um voo, porque às vezes eu vejo, por exemplo, eu vejo lá na sua escola que você tem um São Paulo. Aí eu mando uma mensagem pra você e falo, Codorna, eu vi que você tem um São Paulo, você quer trocar pelo meu Sydney? Aí você olha a minha escala e fala, tudo bem, até te dou o meu São Paulo, mas você me dá o seu, sei lá, Milão pelo meu Bombay, vamos dizer assim. Às vezes... É um verdadeiro... Que barganha, viu? Um verdadeiro escambo, né? Muito, sabe? Ou às vezes... Quando isso não é possível, né? Porque por causa de legalidade não dá pra trocar, aí você fala, olha, dessa vez não vai ser, não consigo te pedir outro voo seu, mas eu vou deixar aqui anotado, tá? Quando precisar, eu vou atrás de você. E assim, fica mal se você, obviamente, não depois trocar, fazer o favor para aquele seu amigo que pegou um voo seu, né? Então, eu procuro sempre retribuir o favor de quem trocou pra mim, eu trocar de volta. Ou, por exemplo, se eu tenho um voo para um destino, vamos supor que já aconteceu comigo. Eu já tive voo que era pra Gana, pra Accra, né, em Gana. E uma menina que era do Gana me mandou a troca. Eu nem lembro que voo que era, mas ela queria o meu voo pro Gana. Eu vi que ela era do Gana, eu falei, mano, deixa a menina ir pra casa. Na hora eu troquei, sabe? Então esse tipo de trocas também eu faço sem questionar, né? Se eu vi que a pessoa é do país do destino... A empresa não reclama, não faz nada. Não, até porque também tem outro sistema informatizado, tudo automático, que o sistema calcula se a troca é legal ou não. Se a troca não for legal, eu digo legal no sentido de legalidades, de idiomas que a tripulação fala, horas descansadas antes e depois do voo, etc. Se a troca não for legal, o sistema nem aceita mandar a troca. E como é que no seu caso aí da empresa que você trabalha, como é que funciona essa parte de escala? Você tem que trabalhar tantas horas de voo e ter tanto de descanso, como é que funciona? Gente, meu próximo Galecast vai ser exatamente sobre escala, porque assim, a gente tem uma matéria gigantesca que a gente estuda durante o nosso curso de comissário, ou treinamento já dentro da companhia aérea, que fala sobre a legalidade da escala, porque às vezes muita gente pergunta isso, e aí, quantos você faz por mês ou por semana? E aí, a resposta número 1 sempre é depende. Depende porque, que nem, por exemplo, eu vou depois de amanhã eu vou para Perth, na Austrália. Então, como é um voo considerado longo, eu tenho que ter 2 dias de folga antes, 2 dias de folga depois, né? Então, aí, depois que eu tenho esses 2 dias de folga, pode ser que eles me deem, assim, 6 dias de voo, um atrás do outro. Pode ser bate-voltas, ou pode ser um bate-volta, um voo para a Europa e outro bate-volta. Então, isso depende bastante da escala. Tem bastante legalidades, bastantes regras, restrição de horário que você pode começar a voar. Por exemplo, se eu for voar entre
que hora que era agora? Acho que era meia-noite, 7h29 da manhã. Eu tenho que ter um dia de descanso antes. Tem muitas regras. Então a gente vai fazer um programa inteiro sobre isso. Então, pessoal, guarde aí até o dia 5 de junho aí, que quem tiver mais curiosidade aí pra escutar lá no GaleiCast. Ou então já escuta depois do dia 5 de julho, confere lá. Vamos botar o link aqui depois. Aqui do Brasil pro Japão, geralmente é 48 horas de voo. Vocês menos, ficam... um pouco menos. Mais ou menos por aí. Mas como é que é entre vocês a escala? Vocês têm, tipo, 2 horas de folga? Não, vá dormir você primeiro, depois eu vou. Como é que é, mais ou menos? Olha, normalmente a gente tem um limite de horas que a gente pode ver... Normalmente não. A gente tem que ter um limite de horas que a gente trabalha por dia justamente para evitar a fadiga e evitar também que nós façamos qualquer tipo de erro que possam comprometer a segurança do voo. Então isso não é só para pilotos, também é para os comissários, né? Porque imagina, eu chego num voo super cansada e vou lá e abro a porta com a escorregadeira aberta, eu posso matar o cara que está lá embaixo do avião colocando o apoio nas rodas, né? Então é bem... A gente tem esse limite de horas e, por exemplo, um passageiro que vai sair do Brasil para ir para o Japão, ele com certeza vai pegar no mínimo 2 voos. Vamos supor que o cara sai de São Paulo, vai até Los Angeles e de Los Angeles para Tóquio. Em Los Angeles, com certeza haverá uma troca de tripulação. Só que nesse primeiro voo de São Paulo para Los Angeles, por exemplo, a tripulação já tem que ter um descanso a bordo também para você poder ficar dentro daquele limite de horas trabalhadas. No meu caso aqui, o voo mais longo que eu fiz assim numa tacada só foi daqui para Los Angeles, que dá mais ou menos umas 16 horas. E aí a gente tem quase 4 horas de descanso a bordo, umas 4 horas em média, que aí diminui as suas horas trabalhadas para 12. Ainda assim é um longo dia, né? Porque eu tenho que me aprontar antes do voo sair, fazer reunião, fazer cheques de segurança, fazer várias checagens na aeronave antes dos passageiros embarcarem. E depois que os passageiros desembarcam, a gente ainda tem mais algumas coisinhas para fazer na aeronave antes de sair. Então imagina, se eu for somar tudo mesmo, eu chegará quase 24 horas entre eu sair da minha casa e chegar no hotel em Los Angeles. Mas o que conta legalmente é o período que o avião está em movimento. Então aí dá 16 horas de movimento do avião, mais 12 horas de trabalho, porque tem uns 4 horas de descanso. No caso, dentro do avião, se acontece algum passageiro vomitar ou alguém destruir o banheiro na hora do voo... Já fez isso, né, X? E é com vocês. Não, eu nem vou no banheiro no avião. Olha... Aí é com vocês a limpeza. Vômito... Se o voo for muito longo. Independente do voo ser longo ou curto, caso de vômito, eu sempre tenho que limpar, porque é o seguinte... tem que lembrar também que vômito pode transmitir doença, né? Você nunca sabe que doença que a pessoa tem, o que ela tá. Então, vômito é mais um dos fluidos corporais que podem transmitir sua doença, né? Além de saliva, sangue, claro. Então, esse tipo de coisa, eu não digo o sangue, mas o vômito a gente acaba limpando, porque o sangue, ele precisa de limpeza especial. Mas, se destruir o banheiro, dependendo do nível de destruição, eu tranco e não... E interdito. Ninguém usa mais. Sim, eu interdito o lavatório até a chegada no destino final. Porque, infelizmente, também os meus recursos são limitados, né? Eu só tenho um sprayzinho vagabundo lá, umas luvas vagabundas e só. Eu não tenho nenhuma luva super forte, nenhum material super absorvente pra limpar essas coisas, sabe? Então... Dependendo do nível, eu sinto muito. Vocês, passageiros, vão ficar com um banheiro a menos. Então, sejam cuidadosos, por favor. Essa história aí me lembrou um caso que eu já ouvi a Mariana falar por aí. De alguém, não sei quem foi, que esqueceu de... Eu sei que, tipo, esqueceu de descarregar de algum lugar aí o esgoto que tem, né? De um voo pro outro. Sim, aconteceu. Aconteceu, inclusive, num voo indo para São Paulo. E aí esqueceram de esvaziar o tanque de esgoto do avião aqui na base. E aí quando chegou no meio do voo, o esgoto encheu e não dava mais para acionar os banheiros, a descarga.
né? Porque o avião tem um sensor, é um sistema inteligente. Então, quando viu que o tanque estava cheio, a descarga não funciona mais, porque não tem pra onde ir. Não tem como encher mais o tanque, já tá cheio. Então, aí o avião teve que fazer um pouso não programado num lugar na África, acho que foi em Lagos, na Nigéria, justamente para poder desvaziar os tanques e continuar o voo. Mas os banheiros ainda estavam em boas condições. O problema é mesmo o tanque de esgoto estar lotado. Não deu tempo de ninguém destruir, não, né? Não deu tempo de destruir, ainda bem. Mas caso de vômito, se vocês quiserem, eu tenho história até que o vômito foi assim, naquela luz de leitura. Sabe a luz de leitura que fica em cima? Nossa, sério? Nossa! Aí foi estilo exorcista, né, Sim. então? Foi a exorcista aquela mulher, gente. Nossa. Aquela... Voou também vômito na cabeça do passageiro que tava no assento da frente. Nossa, eu não sei como que aquela mulher conseguiu. Mas isso aí Como lidar com uma situação dessa? Era difícil, né? você põe um par de luvas, você pega o kit de limpeza que eu tenho, que é um pouquinho, dá pra fazer isso, mas assim, no caso dela, nesse caso, por sorte, meu voo não tava cheio, e assim, o que eu fiz, mudei ela de assento e limpei o melhor que eu podia ali, e também a gente tava não muito longe do pouso, eu acho que em 1 hora, no máximo, a gente tava pousando, mas assim, eu tive que mudar ela de lugar e colocar o cobertor que tava todo cheio de vômito num compartimento do lado do assento dela ali, fechar e esperar pousar, né? Aí quando pousa, chega a equipe de limpeza e fala, então, quem é o sortudo de hoje? E o coitado que foi carimbado, que tava na frente dela. Você jogou um spray, passou um paninho. Não, você dá umas toalhas quentes. Sabe aquelas toalhas quentes pra você limpar a mão? Que boas Não. companhias aéreas... Não, eu tava falando que boas companhias aéreas dão, né? Então, quando você for numa boa companhia aérea que dá essa toalhinha quente pra mão, você vai conhecer. Mas assim, eu dei umas toalhas dessas pro senhor e falei, eu sinto muito, mas é o que eu posso fazer pra você. E era pouca coisa, não era muita coisa, graças a Deus. E pra ajudar ele era careca, então não tinha cabelo pra grudar, né? Mas... Ilustrava, passava o sprayzinho, passava o paninho, ó, virou um espelho, ó. Se ele pedisse, eu lustrava. Eu ia fazer o quê, né? Porque eu tava com uma vergonha do que a mulher causou, sabe? Que, enfim, no fim das contas, você acaba meio que tomando o problema pra si, né? Porque você tá lá, como vocês mesmos disseram na abertura do programa, pelo conforto do passageiro, pela segurança em primeiro lugar, que vocês não citaram, mas tudo bem. Mas em primeiro lugar, claro, em segundo lugar, pelo conforto. E se ele falar, lustra aqui, tá aqui, senhora. Pode deixar. Mas vocês também tem que ser meio um psicólogo dentro do voo, né? Que tem aquelas pessoas que dão um ataque de pânico, tem medo de voar. Como vocês lidam com isso? O medo de voar, a gente vê com o que tranquiliza mais o passageiro. Porque tem passageiro, eu já tive uma passageira que ela entrou no avião e ela falou, olha, avisa todo mundo que não é pra tocar em mim durante o voo, que eu vou tomar um remédio agora, eu vou apagar e eu só vou acordar quando a gente pousar em Toronto. Eu falei assim, senhora, a gente tem uns adesivos no avião, na empresa onde eu vou, a gente tem uns adesivos que ele tá escrito Do Not Disturb, que é não perturbe, né? Então, a gente pegou vários daqueles adesivos e colou em volta do assento dela, assim, tipo, não perturbe mesmo. E ela realmente só acordou quando chegou em Toronto. Já tem outros casos de passageiros que preferem conversar para passar o medo. Inclusive, eu contei um caso desse no meu penúltimo episódio, no qual eu chamei o Lito, do Aviões e Músicas do YouTube, e eu contei pra ele sobre um passageiro russo que ficou 40 minutos conversando comigo, perguntando sobre coisas de como funciona o avião, etc, porque ele tinha pavor de voar. Ataque de pânico, infelizmente, eu já tive um caso de uma mulher que ela tava no voo, que ela tava viajando pra ver o pai dela, que tava assim nas últimas, e ela queria usar a internet do avião pra saber como é que o pai dela tava. E aí ela arranjou um cartão de crédito lá emprestado pra conectar na internet, ficou sabendo que o pai dela faleceu, teve um ataque de pânico, a gente teve que dar oxigênio e confortar ela, enfim, acontece de tudo. Então aí, aproveitando aí que você tá contando várias histórias aí, conte a sua história, uma história engraçada que tenha acontecido com você. Ixi, história engraçada, eu lembrei de uma hoje, que, assim,
A gente, na empresa onde eu trabalho, você pode solicitar um bolo para entregar para um passageiro, seja de feliz aniversário, ou lua de mel, ou apenas para desejar boa viagem. Você liga na central de reservas e fala, olha, quero reservar um bolo pro Codorna, pro X e pro Bruno que estão viajando no voo tal, né? E aí a empresa disponibiliza esse bolo, claro que ele é pago, mas enfim, não é tão caro assim, e você faz uma surpresa pro seu amigo que tá viajando, né? Porque aí a tripulação vai lá, dá o bolo, tira foto, sabe? Então, a gente tinha um bolo desses pra entregar e a gente tava numa correria porque não era um voo muito longo, tava pra pousar, não deu pra entregar o bolo pro passageiro antes porque ele tava dormindo o voo todo. Aí assim que a gente terminou o serviço, naquela correria de limpa a galley e fecha bar e faz papelada disso, vamos pegar o bolo pra entregar pro passageiro. No que eu puxo o bolo da geladeira, o bolo cai da minha mão. E não tem bolo reserva. Não tem bolo reserva, porém, eu tive uma sorte que esse bolo caiu. Ele não fez que nem a torrada, o pão com a manteiga que vira pra baixo, não. Ele caiu pra cima, né? Ele caiu pra cima, então Deve ele ter dado uma cadinha. Ele ficou meio amacetado, mas... Não deformou completamente, né? Não deformou. Aí a gente pegou colher e faca e começou a ajeitar ele dos lados assim, ficou apresentável e a gente entregou pro passageiro. Mas eu e as meninas na galha, a gente começou a ter uma crise de riso, porque aquele bolo caiu bem no meio da gente, a gente tava meio com uma rodinha assim, sabe? E o bolo caiu e ninguém teve uma reação de tentar pegar ele enquanto ele caía, sabe? No que ele caiu no chão, a gente começou a rir, todo mundo. Você contando essa história, e agora eu vejo que vocês, comissários de bordo, são médico, psicólogo, psiquiatra e também confeiteiro, né? Confeiteiro Fazem também. de tudo a profissão de vocês, né? Confeiteiro também, porque olha, eu tive um caso que saindo de Lisboa, eu tinha um bolo desse, eu tinha 2 bolos no voo. Um que era de boa viagem e um que era de feliz aniversário. Aí, eu tô lá fazendo meus cheques de catering. O catering é a comida do avião, né? Você vai lá, começa a checar tantas bandejas, tantos isso, tanto aquilo. Aí o cara vem e fala, e tem 2 bolos. No que ele me abre o carrinho pra mostrar o bolo, eu falo, peraí, esse bolo aqui eu não vou dar, não. O cara me escreveu feliz aniversário com S no final do feliz. Eu tenho foto pra provar, gente. É sério. E assim, eu falei, cara, feliz aniversário com S, saindo de Portugal, poxa... Eu tô decepcionado. O cara falou, como isso? Eu falei, mano, não sei. Se fosse do Brasil, eu até, assim, tomava as dores, sabe? Falava, não, no Brasil, talvez o cara não estudou muito, enfim. Mas em Portugal, aqui é Europa, poxa, você me conserta esse bolo. O cara não teve como me trazer outro bolo. Aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que improvisar um saco de confeiteiro com chocolate derretido pra consertar o bolo pra entregar pro passageiro. Então, sim, nós somos confeiteiros. O assédio, como é que você lida? Porque, teoricamente, o pessoal tem aquela fantasia, entre aspas, aqui, os dedinhos, negócio de, comissária, não sei o que, tem aquela história de comissário com piloto. Como é que vocês lidam com essas histórias, essas brincadeiras que rolam, sem ofender? Olha, eu tive um caso que rolou comigo esses dias que foi até meio desagradável, mas eu tive que virar pro piloto e falar pra ele, falar, escuta, isso aí que você tá me falando, me perguntando, eu não falo nem com meus amigos, e você não é meu amigo, e eu não vou responder a sua pergunta, e sabe, porque chega uma hora que você aprende a ser muito mais assertiva e mais, como eu posso dizer, autoritária, vamos dizer assim, porque muitas vezes não é só para isso também esse tipo de assédio, mas às vezes passageiro que não quer respeitar as regras de segurança. Você tem que chegar pro passageiro, pro cara e falar, mano, eu tô falando muito mano ultimamente, mas enfim, eu prometo que pro passageiro eu não falo mano. Mas eu tenho que chegar pro passageiro e falar, olha, ou você faz, ou você desembarca, sabe? Porque tem as regras de segurança quando você compra a passagem, você está concordando que você vai seguir todas as regras de segurança da aeronave e com as instruções da tripulação. Se você não está seguindo, a gente tem o direito de desembarcar você. Então você aprende a se impor muito mais, sabe? Então você chega e fala num tom desse e o cara não tinha o que dizer, porque ele não estava certo. Ele não estava certo e eu não estava errada.
né? Então, cheguei e falei pra ele num tom sério, sem brincadeira, cortei a moral dele ali e acabou. E assim, e foram mais que ainda pra ajudar a minha situação, são raros aqui na minha empresa o que a gente chama de chave, que são vários dias com a mesma tripulação. E nesse dia era uma chave. E ainda tive que ir até Melbourne, na Austrália, com esse cara, ir pra Singapura e voltar, mas assim, botei ele no lugar dele, sabe? Eu não abri mais espaço pra nada e por ali morreu. Mas você tem que fazer cara de poucos amigos, fechar a cara, falar grosso e pronto. Cada um no seu devido lugar, né? E as cantadas você só ignora dos passageiros. As cantadas você pode inventar uma desculpa, você dá um jeito, né? Já teve passageiro para algum voo, algum bate-volta em algum lugar por aqui que não é um lugar que eu iria a turismo, com certeza. Não lembro se era no Paquistão ou se era em algum lugar na Índia. Nada contra esses lugares, mas nada a favor também. Não é um lugar que eu iria. Poxa, só porque eu sou indiano. Vocês... Mentira. Você não é indiano, com certeza. Se você fosse indiano, você já teria falado algumas coisas, já teria me pedido coisa de graça. Mas sim, se fosse... era algum lugar que a gente não ficava, com certeza. Era um bate-volta e pronto. E ele, mas vocês não ficam aqui na cidade tal? Eu falo, não, eu venho bem curtinho, você viu? 2 horas a gente já tá de volta, então a gente não fica. Mas qualquer dia, se você vier pra tal lugar, mas você me liga, tá? Aqui tá o meu telefone, eu tenho não sei que empresa, eu tenho não sei que... tá, muito obrigado. Não sei quando eu viria, mas agradeço o convite. Pego o telefone, enfio no bolso, quando eu chegar em casa, dou fim no telefone, pronto. Simples. Simples, eu esquentar minha cabeça pra quê, né? Então... Atenção passageiros do voo 210 com destino ao Chacabum. Embarque portão 6. Além dos assanhados, qual foi o maior susto assim, que você teve durante seus voos? Ou durante decolagem, pouso? Olha, você quer dizer susto? Susto em pouso que eu tive foi, na verdade, decolagem. Foi uma decolagem em Sydney, que a gente tava com uns ventos assim fortíssimos. E normalmente, decolagem... Em uns 10 minutos, o comandante já libera o sinal de atar cintos e a gente já levanta e começa a trabalhar. Aquele dia a gente ficou 35 minutos sentados no jump seat, que é aquele nosso assento retrátil, e eu tava sentado justamente na porta 3, que é sobre as asas. E eu conseguia ver as asas do avião quase que batendo, igual asa de passarinho, sabe? Pra cima e pra baixo. De tanto que ventava. Assim, eu não tava exatamente com medo, né? Mas o que tava me incomodando eram os passageiros segurando na poltrona, assim, e olhando pra mim e falando, tá tudo bem? Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu falei, gente, é só vento, calma. Porque o barulho do vento também dava pra ouvir muito forte. E normalmente você não ouve barulho de vento dentro do avião, mas aquele dia o vento tava tão forte que a gente conseguia ouvir. Caraca. E assim, para um avião balançar daquele tanto, e você ouvir aquele tanto de barulho de vento com 380, porque o tempo tava bravo do lado de fora. Mas depois que a gente subiu, passou. O avião balança, treme mas não cai, sobe desce, sacode, aumenta minha pressão. Você já pegou algum voo que fez pouso? Eu tô tentando lembrar o nome do aeroporto, que tem uns vídeos no YouTube dos aviões meio que pousando quase que de banda por conta da rajada de vento. Mas isso pode acontecer em qualquer aeroporto, pra ser sincero, Bruno. Porque em Sydney mesmo, Sydney é o aeroporto da sorte. Sydney foi o único aeroporto que eu fiz 2 arremetidas. Porque... Como o Diogo disse aqui no episódio 6, né? A arremetida o pouso nada mais é que uma arremetida que deu errado. Porque você vai pousar o avião pensando já na arremetida. Tem que estar preparado, na verdade, para arremetida. Olha, escuta o Like Tu. Eu? E aí, em Sydney, teve uma vez que a gente foi pousar e realmente o vento estava muito forte, o avião estava quase que de banda, assim, de lado, só que não ia dar pra
pra arrumar, então o piloto decidiu arremeter e voltar com as condições um pouco melhores. E eu tava sentada num assento, assim, olhando pra parte da frente do avião, então eu tinha como ver as telas dos passageiros, sabe? Do sistema de entretenimento. E tinha passageiro com uma tela ligada na câmera. Sabe a câmera do avião que dá pra você ver a pista quando tá pousando? Então, normalmente, você vê aquela linha central... Sei não, nunca vi. Você tá precisando viajar em umas companhias aéreas melhores, hein? Aí no Brasil também tem empresa com televisão. X. Não tem. Não tem, Então, mas... isso que ela falou, precisando as companhias melhores, X, exatamente isso que ela falou. Então, Bip. e aí... Bip, exatamente, né? Mas aí eu tava vendo a pista na tela e em vez da linha central da pista tá mais ou menos no meio da tela, que é o normal, a linha central da pista assim tava na beirada, quase que saindo. Então não teve jeito. O piloto arremeteu e é interessante que quando você arremete num 380, porque todas as arremetidas da minha carreira foram em 380, porque é um avião extremamente silencioso, então quando ele arremete, você ouve os 4 motores indo assim, full power, você fala, nossa, tá arremetendo. É bem claro, é bem fácil de você entender. E, enfim, demos a volta e pousamos alguns minutos depois. Mas eu não tenho medo, não. Ah, tá. Então, e nesses momentos assim de tensão, mais de emergência, a equipe lá, o piloto e o copiloto, eles costumam passar pra vocês a situação, coisa do tipo assim? Muitas vezes nem compensa passar, porque tem muito comissário também que não vai entender, sabe, o que é, porque eu entendo muitas coisas do aspecto de voo, porque eu sou uma curiosa, eu fico lá indo no cockpit, enchendo o saco dos caras, falo, o que é isso, o que esse botão faz, o que é aquilo, eu fico vendo vídeo no YouTube, porque eu realmente gosto de aviação. Eu já pensei em ser piloto, mas eu desisti, porque eu tive um voo que eu fiquei sentada sem fazer nada por 5 horas, eu não consigo ser piloto, não que os pilotos não façam nada, pelo amor de Deus, Diogo, não fique bravo comigo, se você ouvir isso, mas é que como é um trabalho muito mental e eles ficam só prestando atenção nos instrumentos, fazendo conta de combustível, ouvindo rádio. Isso aí eu não vou comentar. Isso aí eu prefiro, eu vou fazer agora Piles. Bipa isso daí. Eu vou fazer agora Piles, não sou capaz de opinar, né? Enfim. Beleza. Prossiga. Mas é um tipo de trabalho que eu acho que não me apetece muito, sabe? É muito mental e eu sou uma pessoa, assim, muito elétrica, não gosto de ficar parada, eu tô sempre fazendo alguma coisa, então pra mim não ia rolar. Mas ainda assim, eu sou bem curiosa, eu sei bastante aspectos dos trabalhos dos pilotos, porém eu acho que os pilotos não nos avisariam, porque, primeiro, nem todo mundo vai entender o que tá acontecendo, segundo, também eles não têm tempo, porque uma vez... A gente teve uma menina que estava no voo de instrução e ela foi pousar no cockpit, né? E aí eu pedi autorização pro chefe de cabine. Eu falei, posso pousar no cockpit também? Porque aquele dia eu não tinha porta para cuidar, né? Ele falou, você não tem porta, então pode ir, né? E aí eu fui. E aí eu comecei a contar quantas vezes o piloto falou com a torre até o pouso, né? Porque... Conforme o avião vai se aproximando o Diogo que tinha que ter explicado isso, não eu, né? Mas vamos lá. mas conforme o avião vai descendo e se aproximando, a cada nível de altitude, dependendo de certa altitude até certa altitude, é uma frequência. Quando ele baixa daquela altitude, já é outra frequência. Então ele vai mudando também a frequência do rádio, que ele fala com a torre, porque cada pessoa da torre está numa frequência. Tem uma que monitora só o tráfego, tem outra que monitora a aproximação e pouso, e tem outra que monitora em solo, né? Que fala, uma vez que você pousou, libera a pista pela saída tal e vai, estaciona em tal lugar, sabe? Então tem várias frequências de rádio. Eu contei que, assim, num período de 20 minutos, eles falaram com a torre mais de 30 vezes. Fora também, não só a mudança de frequência, mas também mudança de altitude, que você tem que colocar a altitude certa, mudança de direcionamento da aeronave. Então, esse monte de coisa que o piloto faz, que o comissário não tem ideia, passageiro menos ainda, né? Então, por isso que eles não informam, enfim. Imagina o piloto. Gente, a gente tá caindo, viu? Pros comissários. Não, eles... E aí, vai correr igual um doido dentro do avião. Manter a calma pros passageiros ter aquela passagem tranquila.
Não, tem os comandos que, se for um caso muito iminente de emergência, assim, pouso ou decolagem, o comandante vai falar um comando pra gente, que pra vocês não soa normal, mas não soa como emergência. Mas a gente sabe que é uma emergência, mas não posso falar o que é, senão vou deixar todo mundo em pânico. E dentro do avião, qual é a hierarquia que vocês seguem? Primeiro é o piloto, né? Copiloto, aí dentro dos comissários de bordo, como é que funciona essa hierarquia? Aí, essa hierarquia depende da empresa aérea, tá? Porque tem empresa aérea, assim, que a pessoa mais sênior, que é a pessoa que tá mais velha de casa, naquele dia vai ser o líder, tá? Agora, dependendo da empresa, tem empresa que você tem que passar por treinamentos específicos. Tem empresas aí no Brasil que você pode ser chefe de voo só doméstico, ou você pode ser chefe de voo de Mercosul ou de internacional. Aqui onde eu vou, eu passei por um treinamento e eu sou supervisora de cabine. Então tem dia que eu supervisiono a econômica, tem dia que eu supervisiono a classe executiva. Espero em breve passar por outros treinamentos para virar chefe do voo e aí chefiar o avião inteiro. Mas, enfim, a hierarquia vai variar da companhia aérea. E assim, vocês, né, como você já falou aí no episódio, tem várias escalas e tudo mais, acaba conhecendo vários lugares do mundo, né? Então, nessas suas paradas aí que vocês fazem, de descanso e tudo mais, dá tempo de vocês conhecerem o local, fazer um turismo, alguma coisa do tipo? A maioria dos lugares dá sim, porque eu tenho a sorte da empresa que eu trabalho hoje, que a maioria dos meus layovers, dos meus pernoites, são de pelo menos 24 horas. Tem lugar que chega a ser até 48 horas ou 2 dias, 3 dias. São pouquíssimos lugares que a gente fica 12, 17 horas. Mesmo assim, ainda dá para conhecer. Por exemplo, Seychelles é um lugar que a gente fica só 12 horas. Ainda assim, eu chego no hotel, me troco, vou pra praia e tchau, né? Mas sim, dá pra conhecer. Inclusive, meu último voo foi Bolonha, na Itália. E no voo, dentro do avião, eu andei mais ou menos uns 4 quilômetros, porque eu tenho um aparelhinho que mede quanto eu ando. E eu cheguei lá, eu tava cansada, falei, mas não, eu quero conhecer a cidade, tem alguns lugares que eu quero ver. Eu saí pra passear e dar uma caminhadinha em Bolonha. Eu acabei andando mais 11 quilômetros. Num período assim de... Caramba, é bom que mantém a forma também, né? Que a gente também come muita porcaria no trabalho. Eu vivo comendo chocolate, pão, enfim. Mas eu acabei andando mais 11 quilômetros, assim, no período de umas 5, 6 horas, né? Também parei, claro, pra comer alguma coisinha. Mas eu aproveitei muito, apesar de ser um dia só. E tento aproveitar sempre, né? Mas tem aquele lugar que às vezes, não quero sair também do hotel, tá? Não tenho vontade de conhecer também? Às vezes, assim, não é que eu tenho vontade de conhecer, mas às vezes é lugar que eu sei que eu vou voltar, ou lugar que eu já fui. Que nem, por exemplo, eu já estive em Sydney quase que 80 vezes. Então, tem vezes que eu falo, mano, eu tô cansada, eu não vou sair não. E não saio. Fico dormindo, peço o serviço de quarto... Porque eu posso me dar o luxo de descansar, porque eu sei que eu vou voltar numa próxima oportunidade. Mesmo que eu não volte trabalhando, eu posso, por exemplo, voltar de férias. Sydney também é um lugar que eu já fui de férias umas 3 vezes. Eu fui com meu irmão também uns 2 anos atrás. E qual o melhor lugar que você já foi? Não dá pra dizer só um, mas assim, os lugares que eu mais gostei... eu vou ter que concordar com o Diogo, porque é um deles, né, na Tailândia. E assim, foi também um lugar que a gente fez a louca, né? A gente chegou à noite no hotel, acordamos no dia seguinte, tipo, 6 horas da manhã, pra pegar um tour, pra ir com um barco pra outra ilha. Então a gente foi pra Ilha de Pipi e tal, que, como ele falou, é cenário do filme A Praia, porque é maravilhoso. Seychelles também, praias lindas, perfeitas. E Maurícios, é tudo lugar de praia, né, gente? Mas sim, mas... Já fica a dica aí pros ouvintes. Praia. Mas eu também gosto muito de lugares assim que eu falo, cara, eu não acredito que eu tô aqui, que eu só via isso na televisão e agora eu tô aqui, sabe? Isso pra mim é bem marcante. Às vezes não é só nem pelo lugar. Eu, por exemplo, tive a sorte de ir pra Oslo, na Noruega,
quando foi justamente o concerto de homenagem aos ganhadores do Prêmio Nobel. E aí eu vi a Malala Yousafzai, aquela ganhadora do Prêmio Nobel, aquela paquistanesa, que foi a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel. Eu vi ela em Oslo, saindo do hotel. E eu falei, cara, quando que eu ia ver uma pessoa dessa magnitude, assim, sabe? Se fosse qualquer outro emprego no mundo, né? Tu vê também cada pessoa também dentro do avião, né? Cada ator, atriz, pessoas importantes do mundo, presidentes. Tu encontra Deus e mundo lá, né? Presidente é meio difícil, né? Modo de dizer, que tu entendeu. Presidente nunca vi, mas sim, vários políticos, né? Eu tive uma vez, por exemplo, o ministro da Educação do Timor-Leste, num voo voltando de Zurique. E engraçado que, assim, eu tinha acabado de voltar do Timor-Leste a turismo, e Timor-Leste é um país que quase ninguém conhece, não sabe nem onde é, que língua fala, o que come, enfim. E eu já fui lá a turismo Vamos 2 fazer vezes. o teste. Vamos fazer o teste. Bruno, onde Diga. é o Timor-Leste? E qual é a língua de lá? Eu acho que é o português mesmo, Portugal. Bravo, a língua tá certa. Ó. Agora O local. onde é que fica o Timor-Leste? Calma aí que eu tô tentando lembrar aqui. Ó o Google pesquisando. Tá ouvindo? Não, tô com a cachorra no colo, não dá pra editar não. Eu tô tentando lembrar aqui. Dali uma. Passo. Pedir ajuda aos universitários. Mariana? O Timor-Leste fica na extremo leste do conjunto de ilhas que forma a Indonésia. E ele fica bem em cima da Austrália. Nossa, eu tava pensando mais longe. Mas, enfim, voltando à pergunta, assim, políticos famosos, a gente fez um programa que saiu agora em março, que foi o Caras Airlines, né? Que foi o nosso episódio 16. Esse também foi bem popular, porque a gente contou sobre histórias de famosos no avião, gente que é legal, gente que é chata. Vixe, a gente encontra muitos famosos mesmo em voos. É bem comum. Quem foi o mais chato? Chato? Todos os que eu peguei foram legais, pra ser verdade. Assim, o único chato, não vou dizer chato, mas o que eu achei ele meio pão duro e não quis tirar foto com a tripulação foi o Bipa, por favor. Que eu também bipei no meu programa, né? Mas... Esquentando, a gente bipa e fala assim, aquele cara casado com... Mas eu acho que no meu programa eu também falei que ele é casado com ela, mas enfim, eu só achei isso, mas às vezes você para e pensa também, poxa, o cara onde que vai? As pessoas ficam pedindo foto, não dá paz pra ele, então... O negócio da foto eu ainda relevei, mas, poxa, deixar um segurança, um armário 3x4, 14 horas no voo pra Sydney na econômica, enquanto ele tá na primeira classe, paga pelo menos uma business, né, gente? Por favor. Eu lembro que eu acho que foi no Tourcast que você falou que um passageiro virou pra filha, falou, minha filha, estuda, senão você vai ser comissária de bordo. Aí você virou e falou pra ele, estuda pra poder ir de primeira classe, não na econômica. O passageiro não quis te matar, não? Olha, não fui eu não estava nesse voo, essa história me contaram, né? Então, sinceramente, até porque eu não sei se eu teria coragem de virar na hora pro cara e falar assim, né? Porque o cara pode fazer uma reclamação formal pra empresa e você vai estar encrencada. Mas eu não sei, eu sinceramente não sei qual foi a reação do passageiro, mas é interessante você tocar nisso, de falar de estudar e tal, porque as pessoas acham que a gente não estuda pra nossa profissão, apesar de a gente não ter a obrigatoriedade de ter um curso superior. Os nossos manuais são, assim, gigantescos. É muita coisa que a gente estuda. E não é só coisa relacionada a sistemas do avião em si. Também tem navegação, como a gente já falou, primeiros socorros. Então você tem que aprender um pouco como funciona, né? A fisiologia do corpo humano, remédios, sintomas, o que pode ser. E também, por nosso processo seletivo, às vezes tem muitas perguntas que não é relacionada à aviação. Você tem que escrever uma redação e se você não lê um jornal, um livro, não é bem informado, você não tem como dissertar sobre aquele assunto. E aí você não vai passar no processo seletivo. Então, você tem que saber, assim, um pouco de tudo, né, para fazer essa profissão. Então, tem que estudar bastante. Algum problema já enfrentado durante seus voos? Olha, o problema mais sério que eu posso lembrar, assim,
até hoje, nesses 8 anos, graças a Deus foi só um, que me fez parar, refletir, pensar, será que eu devo continuar ou não, mas tô aqui, firme e forte. Foi um voo voltando de Praga, que o passageiro me encurralou na galley e eu achei que ele fosse me dar um soco. Caraca. Porque, ele tava, não digo fumando, mas ele tava usando um artefato na cabine que lembra um cigarro. É um negócio de plástico, que você põe uma nicotina em gel e suga. Só que as regras de segurança da minha empresa são bem claras. O ato de fumar ou qualquer coisa que simule o ato de fumar é terminantemente proibido. E eu cheguei pra ele e falei, isso você não pode fazer, você tem que parar. E ele insistiu, eu chamei ele pra galley pra conversar, falando, você tem que parar com isso, porque senão vai ter consequências, né? Aí ele começou a me encarar, assim, sabe quando o homem encara pra briga e começa a levantar o queixo? Então eu começou a fazer isso. Tentando intimidar, né? Uma coisa assim do tipo, Tentando né? intimidar, assim, só que era um cara alto, sei lá, de 1,90 m de altura, e eu com os meus 1,70 m, e ele vindo assim, e aí? Vai acontecer o quê? E o que você vai fazer? E veio me empurrando, e naturalmente você começa a andar. Qual que era a nacionalidade desse cara? Ele era mesmo da República Tcheca. E aí ele veio assim, me encarando, porque ele me encurralou num canto da galley, né? E eu falando, se você não parar com isso, a gente vai ter que tomar providência, vai ter que chamar segurança, você não vai. Ele falou, eu vou continuar fumando até a gente chegar e vou continuar fumando no meu próximo voo pra Singapura também. Eu falei, se você continuar fazendo isso, você não vai nem pra Singapura. Quem é você pra me parar, esse tipo de coisa? E assim, me encurralando no canto da galley. E tinha 2 meninos, meus 2 auxiliares da econômica, que eles estavam assim, já ali no cantinho da galley com o punho encerrado, pronto pra partir na porrada se o cara batesse em mim, né? Você era chefe de cabine ou não? Eu sou chefe da econômica nesse caso, né? Eu sou supervisora da econômica. E aí, o cara me encarando. Aí uma das meninas teve a presença de espírito de ligar pra chefe de cabine e falar, olha, isso tá acontecendo aqui, o cara tá ameaçando a Mariana, corre aqui. Aí a chefe de cabine correu, aí uma sul-africana bem mais alta que eu, criada no meio de não sei quantos irmãos homens, ela me falou depois, ela chegou e falou, então, né, você não vai ficar fazendo isso não, ela já falou as regras de segurança, você tem que respeitar e ponto final. Ele, quero ver quem vai me deter, a polícia vai te deter, a gente chegando agora, a polícia vai estar esperando o senhor na porta do avião, pode deixar. Ela saiu, ligou pro comandante, porque a gente já tava numa altitude muito baixa. E aí já entra naquele ponto que eu falei anteriormente. A gente já estava naquele período que os pilotos estão falando com a torre 20 vezes em meia hora. Quer dizer, 30 vezes em 20 minutos. E aí ela ligou pra ele rapidinho, mesmo interrompendo o trabalho dele, falando, olha, é uma situação de emergência, a gente tem um cara ameaçando aqui, quase que entrando em agressão física, chama a polícia. Chamou a polícia, aí foi pra delegacia depois do voo. O cara, a chefe de cabine, eu e mais 2 auxiliares da econômica. E a gente ficou na delegacia por mais 3 horas, na delegacia do aeroporto. Caramba. Então, aí, esse tipo de situação, assim, você para e pensa, poxa, compensa. Mas aí o cara deve ter levado um belo sabão da polícia, não foi pro voo pra Singapura, que depois eu entrei no sistema pra ver, eu vi que ele não foi. Mas, o que é chato é que, assim, pô, você já tá cansado do voo. Sorte que esse voo não era muito longo, tinha, assim, só umas 5 horas, mas... imagina se fosse, por exemplo, aquele Los Angeles que eu falei, de 16 horas. Você chega num voo de 16 horas e ainda vai ficar lá mais 3 horas na delegacia. Mas foi o único problema sério que eu enfrentei, que graças a Deus, pelo menos, eu não me machuquei. Isso foi recente? Isso já faz uns 2 anos, acredito. Fugir, meu bem, quer ser feliz. Só no Polo Sul não vou. Mariana, então aí pra encerrar o nosso episódio, dê dicas finais para os nossos ouvintes que têm interesse de ingressar nessa profissão de comissário de bordo e também para os nossos viajantes. Bom, para quem deseja ser... uma mesma dica para os dois. Para quem deseja ser comissário, para quem é viajante, ouça o Galecast, mais uma vez. Claro. Claro, lá tem um montão de dicas, mas eu acho que, assim, se fosse para eu resumir bastante, quem quer ser comissário, estude, leia. Quando eu falo estude, coisa relacionada à aviação e também não relacionada à aviação. Geografia, porque às vezes isso cai também em teste, em processo seletivo das empresas aéreas, raciocínio lógico. E inglês é indispensável. Por mais que quem vai voar no Brasil talvez não use tanto, ainda assim as empresas exigem bastante nos processos seletivos, porque
quer queira ou não, é o idioma mundial agora, né? Então, inglês é indispensável. Se você falar um inglês muito bom e tiver um certo conhecimento geral, é bem mais fácil de você passar num processo seletivo. Claro, além de fazer os cursos homologados pela ANAC, etc., que são exigidos por lei. Para quem é passageiro, lembra também que por trás daquele uniforme você tem uma pessoa, né? Às vezes você tá gritando com a gente por algo que tá fora do nosso controle, tipo mau tempo. Isso aí não tá na mão de ninguém, tá na mão de Deus. Que mais? Às vezes por algo que você quer que eu faça e que eu não possa fazer porque eu tenho que seguir o procedimento da empresa. Se eu não seguir, eu posso ser demitida, ou eu posso me encrencar, eu posso levar uma advertência que pode... Essa advertência pode, por exemplo, me prejudicar numa promoção dentro da empresa. Então, nem tudo eu tenho o poder de fazer, né? Então, se a gente não disser que não pode, não insista, não briga, porque o que eu posso fazer, às vezes até o que eu não posso mesmo, não podendo, eu faço. Mas se é algo que realmente não dá, sinto muito. Lembra que a gente é humano, se acabar o frango, não grita, enfim. É assim, esse tipo de coisa. Seja educado. Não destrua o banheiro. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso episódio sobre a profissão comissário de bordo. Tenho certeza que ele fará sucesso, assim como fez sucesso nosso episódio número 6 com o piloto de avião, o segundo episódio sobre a profissão relacionada ao turismo, né? Podemos ver aqui a importância do idioma que tem para quem quer ingressar na profissão, não só o idioma, como a Mariana falou, também estudar, né, bastante. Falamos também um pouco sobre como funciona o treinamento, cursos, diversas histórias aí traga aí pela experiência da Mari, né? E também além dos lugares interessantes que ela relatou aí, que é bom conhecer. Então, não se esquecendo aí também que, como a Mariana também falou, que eles são seres humanos. Às vezes nós brasileiros temos aquela velha mania de fazer comunicado pro comando, né, da empresa aérea só reclamação, né? Mas às vezes eles fazem alguma coisa que agrade você, vai lá, faça um elogio também, faça algum mimo pra eles, dê um presente, alguma coisa do tipo, que eles são seres humanos, elogie pra eles, né? Então é isso aí, Mariana, muito obrigado por ter participado no nosso episódio aqui, foi muito construtiva as informações que você trouxe pra gente e muito obrigado. Imagina, Codorna, obrigado pelo convite, agradeço você, o X, o Bruno, por me receberem aqui no Like Tour e quem sabe um dia vocês aparecem lá na Galley também, né? Só convidar. Pois é. Então, facinho. Valeu. Muito obrigado, valeu aí. Eu juro que eu vou prestar atenção agora quando as mocinhas ficar fazendo os negócios lá de segurança do início do voo. É pra sua própria segurança, acredite. Vou parar de dormir nessas horas. Mariana, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. E como eu fiz no programa anterior, desculpa o atraso. Então é isso aí, Mariana. Quem sabe um dia a gente se encontra aí em algum voo. Obrigado, galera, por quem escutou a gente até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixe recado aí no post do episódio em liketour.com.br, nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, LikeTourBR, ou então pode mandar um e-mail para contato@liketour.com.br. Não se esqueça também de conferir lá o conteúdo que é bem interessante. Eu já maratonei o GalleyCast, acompanho lá desde o início, é muito bom, interessante, não só para quem está a fim de conhecer um pouco mais da profissão, mas até para nós viajantes mesmo. Tem histórias engraçadas lá que eles contam, diversos outros membros da equipe deles com diversas experiências. Então confira lá em galleycast.com ou nos principais agregadores aí no Android ou no iOS. Então é isso aí, galera, obrigado, valeu e fui! Peraí que minha gata tá aqui miando bem agora. Não sei se vocês chegaram a ouvir. Não. Ô, Gracinha, desce. Tu desceu. Vamos ver se ela vai parar de miar. Vai parar de miar. Pronto. Mas foi essa mesma companhia que o X falou. Não, tranquilo. Alô? Mas então... Entrou um intruso aí na conversa. Mariana, esse aí é o Bruno. Ele é um integrante também do Like Tourcast, só que ele estava trabalhando até agora e chegou atrasado. Mais uma vez, né, X?
Desculpem Aham. pelo atraso, pessoal. Foi mal. A chuva ainda ajuda pra chegar em casa. Você tem que aprender a entrar calado e depois, quando a pessoa cala a boca, você se fala alguma coisa. Desculpa aí, X. Sem problema. Isso aí tudo vira bloopers no final do episódio. Bom. Pois é. Verdade. Bruno, desiste. Mas no meu caso, eu que tenho uma barba um pouquinho grande, não podia. X, você já tem cara de terrorista. Começando daí. Pô, obrigado. Não é aquele esquema tipo dos melhores do mundo, não, né? Que naquela peça lá que os bichos corre, negada. Não. Ah, tá. Até porque você tem que também manter um padrão de cordialidade, né? Porque se ninguém morrer, nego vai processar a gente. Falar, poxa, estão chamando a gente de negado. Vou falar que é racismo. De onde tu tirou essa ideia, Bruno? É que me veio na cabeça essa parte lá da peça dos melhores do mundo. Não, é as companhias aéreas que ele tá voando, viu? Ele precisa voar companhias aéreas melhores, eu já falei isso. Vai, Bruno, você tá calado. Calma aí, cara, que tem a cachorra aqui no meu colo se ajeitando o tempo todo. Chuta Dá essa pra ela dar uma cachorra. caladinha. Não. Se fosse você, eu chutaria, mas ela não. Tu nem gosta dela, tu já falou. Tu atura É ela ruim, pela tua hein? esposa. Você quer a filha mais nova, caçulinha. Instagram e Twitter, falar de novo aqui. Nas nossas redes Caralho, sociais. não sabe a rede social do site, velho. Eu já tenho um ano. Nas nossas redes sociais. Nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Tranquilo, então. Se a gente não Só bipar. isso mesmo. Ai, se vocês não biparem, eu vou ser obrigada a mudar de Processinho. nome, mudar o cabelo, mudar de endereço. Um processinho vindo a galope, X. Hã? Processinho vindo a galope. É. Ô Mari, você conseguiu fazer uma coisa Oi. praticamente impossível que façam comigo, viu? Que é não assistir o jogo do Flamengo na Libertadores. Sério? Sério, Já velho. era hoje? Tá rolando agora ainda. Pois Ele é. já desmarcou um monte de gravação por causa disso. E quem tem que desmarcar sou eu. Como foi ele que marcou, ele não fez isso. Agora, quando sou eu que tenho que ir com cara de taxa. É que o Codó quer ver o jogo, quer ver os machos dele correr atrás de bola. Aí a gente não tomou pode gravar. empate. Sério? Sério. Caô, velho. É só... É sério. Não, vamos continuar gravando então, gente. Ai, é que- pior. A menina tem que Cara, eu dormir, a abri um- Mariana. Tomou mesmo, ó. Não, Putz, pior que empatou mesmo, cara. Eu acabei de abrir o UOL aqui e empatou. vou ficar calado. Não, mas tá bom. Tá classificando. Então tá, galera. Eu vou ver lá o final do jogo. Tomar virada. Vai não, vai perder. É mais forte que Vai eu, tomar velho. virada. É mais forte que eu. Ó, se o Flamengo Ele perder, tá eu fazendo- já avisei, viu? Tá bom. Eu vou ficar com peso na consciência pro resto da vida, velho. Com classificar, velho. Eita porra, puta que pariu. Que boca maldita do Bruno. Flamengo foi desclassificado. KKKK.